um método de mensuração de valor recuperado. Por que um método? Porque, na verdade, assim, ó, nós temos duas formas, como já havia dito, ou por uso ou por venda. As empresas são obrigadas a fazer pelos dois métodos? A resposta é não. Por que que não? Não adiantava eu chegar lá e dizer, ó, não pode. Está aqui no tópico 17 do CPC 01, ele diz não, basta que apenas um dos dois seja maior que o valor contábil, já está realizado o teste de impairment. A empresa não precisa fazer os dois métodos. Legal. Aí o que os espertinhos aí estão fazendo? Tipo nós, mas assim, mas ela não impede que tu faça pelos dois. E não impede que tu faça um modelo híbrido também. Aqui começa a abrir as outras possibilidades. Porque assim, tu pega uma empresa, tipo o que a gente está fazendo. Pão de Açúcar é nosso cliente já há alguns anos. Eles têm 1,5 milhão de itens imobilizados. E roda dentro do SISP. Dentro do sistema SISP, eles rodam 1,5 milhão de itens. Eles têm, a última vez que contei, 681 lojas. A última vez que a gente tem informação. Como é que eu vou fazer um teste de impairment? Um gigante desse tamanho, que tem lá do Oiapoque ao Chuí, tem filial, em 1,5 milhão de itens, em um ano que seja. Eu teria que fazer 50 lojas por mês, 60 lojas por mês, calcular, por exemplo, eu teria que ter uma máquina fazendo impairment o dia inteiro com esses caras. Não dá. Para um grupo como esse, a gente utiliza o método. Qual o método? Valor recuperado por uso. Nós vamos na contabilidade, vemos, ó, esses aqui, vou fazer por uso. Porque se eu for historiar tudo, fazer o valor líquido de tudo, eu ia ter que ter uma CISP global só para vender o pão. E é o que a gente praticamente tem, né? Então, o que eu gostaria de ressaltar ainda nessa parte de definições é que existem duas formas. As formas não são excludentes. Pode fazer por uma ou por outra. Não é obrigatório que faça por ambas. Em alguns casos, nós vamos fazer um modelo híbrido. Em alguns casos, nós estamos fazendo conforme a conveniência por valor recuperado por uso, conforme a conveniência valor recuperado por líquido de venda. Seguindo. Façamos teoria. Vamos ver na prática. O que é o teste de impairment na prática? Pelo que a gente já conversou, a gente está vendo aqui. A gente parte do valor residual contábil. O valor residual contábil aqui inteira-se aquilo, de uma linha de produção, ou da empresa como um todo. Se a gente não tiver como definir as linhas de produção, que é o caso da Chevrolet que eu citei como exemplo, a Chevrolet como um todo é um único valor. Se a empresa tiver linhas de produção específicas, como por exemplo, nós temos a Whirlpool, que é a Brastemp, que é uma fábrica em Manaus. Eles produzem forno de micro-ondas e ar-condicionado. Beleza, eles fazem o split e fazem forno de micro-ondas. Duas linhas específicas, bonitinho, com análise de custo individualizada, fisicamente a gente consegue identificar uma linha A, linha B, tranquilo. Se for isso, a gente faz isso por linha de produção. Mas a gente parte do valor residual contábil, a gente compara com o valor de mercado, ou seja, com o valor líquido dos bens. Tá? Se o valor de mercado for maior que o valor contábil, está efetuado o teste de impairment. Pergunta é, simples assim? Simples. Passado, todo aquele monte de premissa, um monte de critério. Na prática, no final das contas, se eu tentar resumir essa apresentação em 4 tópicos, é isso aqui. Contábil, compara com o valor de mercado, se o valor for maior, sim, está efetuado o teste de impairment. Auditoria atende, mercado externo atende, controladores externos atende, para quem for. O teste de impairment é simples assim? Sim, pode ser simples assim. Desde que tem uma série de critérios que eu acabei utilizando atrás. Não está aqui. Ah, exato. Pode deixar para você citar assim, não tem problema. Tem um slide ali que a gente fala da obrigatoriedade ou não, aí eu cito lá, vai deixar. Por um outro lado, se esse primeiro passo aqui deu não, aí sim a gente partiria pelo valor recuperado por uso. Aí a pergunta é, por que eu estou partindo primeiro para cá e não pelo valor recuperado por uso direto? Qual é a grande diferença que tem os dois modelos? No resultado, no final das contas, qual é a vantagem que eu tenho de fazer por aqui, fazer o teste de impairment pelo uso, ou qual é a vantagem que eu tenho de fazer o teste de impairment pelo valor recuperado no líquido de venda? Qual é a diferença desses dois modelos? Guardado um pão de açúcar, que obrigatoriamente eu sou obrigado a fazer por aqui, que não tem jeito, é gigante, mas uma empresa normal, uma empresa que tem ali seus 20 mil, 30 mil, 50 mil itens, 10, 12 filiais, então, eu tenho as duas opções, eu posso fazer por aqui e posso fazer por aqui. Pelas listas de empresas que eu vi, que vocês estão presentes aqui hoje, todas elas, não vi nenhum assim, que seja ímpar, todas elas se enquadrariam pelos dois métodos. Aí a pergunta é, qual que é o melhor? Qual que me dá mais respostas? Qual que é o mais barato?
Qual que eu tenho que abrir números? Eu vou dizer para vocês. Esse aqui, na minha opinião, e é o que tem sido menos utilizado, só em casos específicos, ele é o mais barato. Não tem como negar. Esse aqui, o valor recuperado por uso, ele é mais barato, mas é um remédio que tem um efeito colateral um pouquinho amargo. Qual é o efeito colateral? As empresas vão ter que abrir seus números. Principalmente as limitadas, tu fala em abrir muito, pede resultado, eles neguinhos chegam a tremer na cadeira. Treme, os caras tremem, cara. Começa a se olhar. Tu fala isso, os neguinhos começam assim a se olhar e eles se rirem dentro da reunião. É fato. Os caras não têm aquele perfil de divulgar números, cara. Não, como assim divulgar números? Uma SA está acostumada, trimestralmente ela divulga. É diferente. Não divulga margens, não divulga rentabilidade, mas divulga números macros, uma GR em caminho, uma limitada, não divulga nada, os caras tremem. Tremem, os caras não, isso aqui eu não quero desse outro aqui, vou fazer por aqui. Só que eu falei isso, eu vou ter que sentar na frente de vocês, o pessoal da minha equipe nós vamos sentar lá, não uns pica-pau, mas são pares, né? Os dois levam junto, tá, tudo bem, tua linha de produto A, qual é a tua margem de rentabilidade no leite que tu tem? Pô, como assim mais no leite, cara? Vai dizer isso para o concorrente? Eu vou ter que assinar um contrato, garantia de prestação, de segurança, de sigilo profissional, e mesmo assim, o cara vai entregar bem assim. Essa aqui, ela tem um efeito colateral muito grande, que é a empresa vai ter que abrir seus números para a consultoria. Vai ter que abrir seus números para nós. Números significativos. Não basta ser faturamento. Tem que dar retorno, rentabilidade, projeção de investimento, teu orçamento para 2010, 2011, 2009, que seja. E isso ninguém gosta. É como chegasse na tua casa, vamos ver o teu armário, o teu guarda-roupa, vou lá no teu banheiro, vou entrar lá no teu corpo. Ninguém gosta disso. É realmente polêmico, é chato, mas é o método que tem. Esse aqui, por um outro lado, ele envolve mais respostas e ele envolve mais questões. Por quê? Se eu fizer pelo método de valor recuperado por uso, eu não vou precisar fazer vistoria das empresas. Esse método aqui, ele é mais caro porque ele envolve um custo a mais. O custo de deslocamento e o custo da vistoria dos bens. Mas esse método, pelo valor líquido de venda, ele se mostra mais completo, porque ao vistoriar, eu vou determinar uma coisa que todas as empresas estão precisando hoje. Todas. Todas as empresas precisam hoje. No mínimo, a taxa de depreciação real. A taxa de depreciação de acordo com a vida útil real do bem. As empresas estão fazendo seus balanços de abertura e eles têm dúvidas. E eles sabem que aqueles percentuais que a gente utiliza do fiscal não reflete a realidade. Não reflete. Nós temos empresas que têm um patrimônio enorme de prédio, de edificação, e tu vai na contabilidade olhar, mas volta zero. Isso é a contabilidade refletir a realidade? Refletir? Não, não é. Então, nós temos casos assim, ó, esse método aqui, que envolve a vistoria, ele envolve algumas coisas. Algumas empresas já aproveitam para chapear todos os bens, já que existe uma sinergia muito grande entre os dois trabalhos. Está vistoriando de bem, custa lá, vai lá e determina, bota uma chapa, um local de custo. Mas esse método aqui, ao vistoriar o bem, a gente vai ter que fazer o quê? Avaliar os bens, dar o valor de mercado do bem, o valor líquido de venda, o valor de descarte, gravem isso, o valor de descarte. É um conceito que agora é obrigatório, que agora é legal e que era um conceito que nós tínhamos assim, muito assim, ó, era só uma vontade. Já se falava em valor de descarte, mas a gente não tinha isso na prática.